a fé, somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé não há como alcançar paz com nosso Criador. Escolheste um povo caído, revelando o teu amor. Deste fé ao homem pecador. Bom dia, meus irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. Estamos aqui mais uma vez, mais uma oportunidade, mais um domingo para transmitirmos esse culto. É uma oportunidade grandiosa que nós temos da gente poder cultuar ao nosso Deus. Nós estamos ainda sem os nossos cultos presenciais, sem reunir a igreja para cultuar, mas é um privilégio muito grande, uma alegria muito grande, é uma felicidade grandiosa poder todos os domingos transmitir, toda semana transmitir este culto, pregar a palavra, pregar o evangelho a todos quantos essa transmissão possa alcançar. E tenho certeza que também é uma alegria para vocês que nos acompanham semanalmente. Tenho certeza que vocês se alegram, tenho certeza que ao participar dessa transmissão, vocês no coração também cultuam a Deus em espírito e em verdade, como disse o Senhor Jesus. Vamos dar início então a este culto e nós vamos hoje ler o Salmo número 24. Abra a sua Bíblia ou acompanhe a leitura. O texto do Salmo vai estar aí na tela como sempre. E a gente faz essa leitura sempre na versão Almeida, revista e atualizada. Salmo 24 é um salmo grandioso, um salmo de vitória, declaração de vitória do Messias, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos à leitura então do salmo. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Que arrebatamento que a nossa alma experimenta, que o nosso coração, que a nossa mente experimenta, quando nós assimilamos um texto como esse, onde fala da vitória do Rei da Glória, que é o Senhor Jesus Cristo, na sua vitória na cruz, na sua glorificação, quando ele foi exaltado, coroado, celebrado como o Rei de todo o universo, após ter sido o perfeito substituto dos pecadores. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Vamos orar a Deus. Senhor Deus eterno, nosso Rei, o Deus da glória, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós exaltamos o teu nome. Senhor, é com alegria no meu coração que
eu estou aqui hoje para transmitir a palavra, este culto, atender a expectativa de tantas pessoas que dependem cada domingo, cada semana de uma palavra, de um culto, de cultuar ao Senhor, de bendizer ao Senhor, de exaltar ao Senhor, porque é o nosso alimento. Isto alimenta a nossa alma, alimenta o nosso coração, alimenta a nossa mente. E que este culto, Senhor, seja um meio de graça a todas as pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando, que todos sejam abençoados, Senhor, que seja um meio de bênção, Senhor, a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. A glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, agora cantem conosco, cultuem conosco, exalte ao nosso Deus, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões, brilhou um sol tão lindo e me aqueceu depois da chuva que me encharcou. Eu te agradeço, eu só te agradeço, eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Já acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões, brilhou um sol tão lindo e me aqueceu depois da chuva que me encharcou. Eu te agradeço, eu só te agradeço, eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Faltam palavras para expressar o meu amor por ti, Senhor. Me sobram experiências
que expressam seu amor por mim, Senhor. Levastes o meu fardo, me perdoando. Teu amor me alcançou, sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, Tu és. Pra onde eu irei? Pois só Tu tens palavra de vida eterna. Tu sondas meu coração e os Teus olhos estão sobre toda a terra. Levastes o meu fardo, me perdoando. Teu amor me alcançou e sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, Tu és. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, Tu és. Graças a Deus, que alegria, que felicidade a gente poder cultuar ao Senhor. O culto que acontece é o nosso Deus que é cultuado que é digno de receber o culto, a glória, a honra, desde sempre, né? Os anjos dos céus louvam, adoram ao Senhor, e nós aqui, em nome de Jesus, pelos méritos de Jesus, nós também o adoramos, fazemos coro a este culto universal ao Deus Criador de todas as coisas. Quero fazer uma pergunta para vocês, uma pergunta importante. Vocês já sabem de cor os 10 mandamentos? A gente repete semanalmente aqui no culto os 10 mandamentos, e eu espero também que nos devocionais vocês também recitem os 10 mandamentos. Então vamos a esse momento em que recitamos os 10 mandamentos. Primeiro mandamento, vocês vão repetir junto comigo. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, não as adorarás e não lhes dará culto. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quinto mandamento, honra teu pai e a tua mãe.
Sexto mandamento, não matarás. Sétimo mandamento, não adulterarás. Oitavo mandamento, não furtarás. Nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E décimo mandamento, não cobiçarás nada do teu próximo. Vamos também, meus irmãos, recitar o credo apostólico. O credo apostólico é outro símbolo que nós devemos recitar também em nossos devocionais. Sempre, com a família, com as crianças, o casal, o sozinho, enfim, nos nossos devocionais, seja em conjunto ou em particular, o credo apostólico deve ser recitado. Vamos recitar então o credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Deus seja louvado, o Senhor é bom, a sua misericórdia é para sempre. O Senhor é bom, a sua misericórdia é para sempre. Que alegria podermos recitar o credo apostólico e declarar fé no Deus vivo, no Deus eterno, no Deus Criador, em Jesus Cristo, nosso Senhor, e no Espírito Santo. Vamos agora ao breve catecismo de Westminster. Nós vamos ver duas perguntas que fazem parte do tema do sermão de hoje. E as perguntas, na verdade, são as perguntas número 7 e número 8. A pergunta número 7, então, eu faço a pergunta e vocês recitam comigo ou repetem comigo a resposta. Que são os decretos de Deus? A resposta: os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele predestinou tudo o que acontece. Eu separei aqui alguns textos que fazem parte da resposta. O primeiro é Romanos capítulo 11, verso 36, que diz: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Também vejamos Atos, capítulo 17, verso 26, que diz assim: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Deus criou a raça humana e fixou os tempos previamente, ele estabeleceu os tempos. 1 Coríntios capítulo 2, verso 7 diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. E Efésios capítulo 3, versos 10 e 11. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. E agora, meus irmãos, a pergunta número 8. Como executa Deus os seus decretos? A resposta: Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência. E dois textos, Apocalipse 4:11, diz assim: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque
todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. E agora Isaías capítulo 46, versos 9 e 11, uma declaração da soberania de Deus e uma declaração grandiosa, da grandiosa providência do Senhor. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei, tomei este propósito, também o executarei. Nós cremos em Deus soberano, Deus que governa realmente, um Deus em quem nós podemos crer, porque nós entendemos a gloriosa realidade da sua maravilhosa providência. Vamos ao sermão de hoje. Meus irmãos, vamos ao sermão de hoje. Nós estamos nessa série, hoje é o 5º sermão da série Doutrinas que Trazem Esperança, exposições em Efésios, capítulo 1. E hoje, na verdade, na semana passada nós falamos sobre isso, mas hoje nós vamos falar de um tópico que vai estender um pouco mais um tópico do sermão da semana passada, que é a eleição. E o nosso texto hoje é Efésios, capítulo 1, do verso 4 ao verso 8, que diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Quando vocês leem esse texto, e a gente chega no verso 4 e verso 5, aqui tem uma variável no texto, como a gente diz, na ligação entre o verso 4 e 5, diz assim, ó, em amor nos predestinou para ele. Algumas versões, elas separam elas juntam esse amor no versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Assim, por exemplo, as exposições de Martin Lloyd Jones transmite essa ideia de que o amor, nós precisamos exercitar essa santidade e essa vida irrepreensível em amor. Já na versão atualizada que nós usamos, e a maneira que eu entendo, e que muitos outros intérpretes entendem, é que esse amor está ligado a Deus, a predestinação, e em amor nos predestinou para ele, e não na parte anterior, nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Como eu entendo e como eu estou fazendo a exposição, esse em amor está ligado ao verso 5, em amor nos predestinou para ele, ou seja, Deus nos predestinou em amor. Mas alguns outros livros, algumas outras explicações ligam o amor ao verso 4, e eu estou ligando o em amor ao verso 5. Por isso, eu faço essa explicação, porque alguns são leitores também, estudiosos também, e podem ver essa diferença. Vamos ao sermão, então. A primeira bênção mencionada no verso 3 é
aliás, o verso 4 é a eleição. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, a eleição, assim como a predestinação, a eleição é a doutrina que nos ensina que o crente é escolhido antes, o salvo é escolhido antes da fundação do mundo. É também chamada doutrina da predestinação, que ensina que nós fomos escolhidos para sermos filhos de Deus. Não fomos nós que escolhemos ser filho de Deus, mas Deus nos escolheu. Nós somos filhos de Deus porque Deus nos escolheu para isso. Então essa escolha divina, esta eleição é baseada no amor soberano de Deus, que Ele manifestou em Cristo. Ao ser este enviado para executar, tornar possível esta eleição ou predestinação, que é a salvação dos salvos. Então, os salvos são salvos, não porque eles escolheram serem salvos, mas porque Deus os escolheu. Então, a eleição ou predestinação é o propósito de Deus. E este propósito é apresentado não como sendo desta terra, mas do céu, pois esse propósito já existia antes da fundação do mundo. E segundo Calvino, João Calvino, ele diz o seguinte: a eleição é o fundamento e a primeira causa de todas as bênçãos. As demais bênçãos, elas são consequências da escolha divina. Então o autor, aqui nesse texto, o autor é o apóstolo Paulo, o autor indica que a intenção de Deus para a salvação dos salvos precede a criação do mundo e o processo da história. Então a escolha divina é antes da fundação do mundo. Deus escolheu os salvos antes de criar o mundo, antes do mundo existir. Então, é isso que o autor indica. Nós poderíamos dizer que a história humana existe por causa dos salvos. A história é o palco de Deus executando o seu plano eterno. Então, Deus escolheu, ou Deus nos escolheu, antes de termos sido criados, para sermos redimidos mediante a obra de Cristo que ainda não ocorrera. Se eu falar, Deus nos escolheu antes de sermos criados, eu tenho que afirmar também que Deus nos escolheu, e esse é o ensinamento bíblico, e é o ensinamento desse texto, verso 4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Isso significa, meus irmãos, que eu preciso dizer que Deus nos escolheu antes do mundo existir, porque é isso que esse texto diz e tantos outros. Então esta é a maravilhosa, ou esta é a maravilha da extraordinária graça eletiva de Deus. Deus colocou a nós e a Cristo, Deus colocou a nós e a cruz juntos no mesmo decreto, no mesmo plano, no mesmo propósito. Ele resolveu, ou ele decretou tornar-nos, antes do mundo existir, seus próprios filhos através da obra redentora de Cristo, que ainda não estava realizada. Se o mundo não existia ainda, a cruz na mente de Deus, no propósito de Deus, na predeterminação de Deus, na pré-ordenação de Deus, já existia. E esta escolha é fruto do seu favor, da sua graça, do seu amor imerecido, visto que nos escolheu, o texto diz, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. O que mostra que nós, quando Ele nos escolheu, nós éramos ímpios e culpados, e nós não merecíamos a adoção, mas merecíamos o julgamento. No verso 4 e 5, diz assim: em amor nos predestinou para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Então, alguns irmãos acham afronta a doutrina da eleição e dizem: como assim não fui eu quem escolheu a Deus? A resposta é sim, você escolheu a Deus
mas só escolheu a Deus porque Deus o escolheu para isso antes do mundo existir. Ou a gente acredita nesse texto, ou a gente dá outra explicação para ele. Mas se a gente acreditar no que esse texto está dizendo, esse texto é simples, esse texto é direto, e esse texto nos ensina que Deus nos escolheu em Jesus, antes da fundação do mundo, para uma finalidade, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E Ele continua, em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, vejamos alguns elementos desta doutrina, deste ensinamento. A eleição, a predestinação não deveria ser tema de dúvida, mas ser tema de culto, ser tema de devoção. Em primeiro lugar, então, meus irmãos, a eleição é pessoal e é em Cristo. O texto está falando, e tantos outros textos também falam isso, que a eleição, ela não é de nesse caso da salvação, não é de uma nação, de um povo, mas individualmente, indivíduo por indivíduo. Então a eleição é pessoal e é em Cristo. Deus, no seu decreto, colocou cada salvo e Cristo juntos. Cristo morreu para salvar pecadores, um por um. Cristo morreu para salvar perdidos, um por um. Cristo morreu para salvar condenados, um por um. Deus elegeu pecadores, um por um. Deus elegeu perdidos, um por um. Deus elegeu condenados para crer na obra de Cristo, um a um. Por isso, meus irmãos, que a salvação ela é individual. Deus, a pessoa não pode depender do outro para a sua própria salvação. Não deve achar que porque o outro é salvo, ele também, porque o pai, a mãe, o marido são salvos, eu também sou. A pessoa precisa ela mesma confessar a sua fé em Jesus Cristo. Isso não significa que o pai e a mãe não devam crer que os filhos são salvos, e não é isso. O pai e a mãe devem crer sim, devem descansar em Deus, deve descansar na soberania de Deus, de que o seu filho, que os seus filhos são salvos, assim como o marido e a esposa devem descansar de que o seu cônjuge é um salvo e eles precisam cultuar a Deus juntos. E esse descanso dos salvos, esse descanso do coração é necessário para que os pais tenham fé, para que os pais não vivam surtados com a hipótese de seus filhos se perderem. Os pais precisam ensinar a palavra, a família precisa andar na palavra, a família precisa ensinar a palavra um ao outro, assim como os irmãos, um ao outro, ensinar a palavra um ao outro, edificar um ao outro e descansar na soberania de Deus, descansar na eleição de Deus. Não é negligência, é cuidado. Nós precisamos sim cuidar da nossa família, zelar pela palavra na nossa casa. Os pais devem zelar pela salvação dos filhos, ensinar. Mas, meus irmãos, se por um acaso algum pai aí está me ouvindo e tem uma preocupação, um cuidado preocupante com os seus filhos, descanse no Senhor. Ore a Deus, ensine os seus filhos e descanse, porque a salvação pertence a Deus. A salvação pertence ao Senhor. A salvação pertence ao Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, a eleição é para a salvação eterna. A eleição é para a salvação eterna. A eleição é Deus escolhendo indivíduos, então, para crer no Evangelho. Na prática, esta decisão é pessoal, é um crer em Cristo, um crer no Evangelho. Mas esse chamado é muito mais do que para crer no Evangelho, mas é para também possuir as realidades espirituais do Evangelho. A vida eterna é a maior bênção do Evangelho. Então, não é apenas crer no Evangelho, porque o fato de uma pessoa crer no Evangelho, isso a torna participante de realidades, de riquezas grandiosas do Evangelho.
Então a vida eterna é a maior bênção do Evangelho. Quando, porém, nós cremos, nós descobrimos por que nós fomos escolhidos. Quando nós cremos, nós descobrimos por que nós fomos amados e que nós fomos amados por Deus. Nós fomos escolhidos porque nós fomos amados por Deus, chamados para sermos santificados e finalmente glorificados. Essas são as grandes realidades do Evangelho. Meus irmãos, o Evangelho, ele precisa ser descoberto por nós, vivido por nós, não apenas crido por nós, mas o Evangelho, ele é rico, ele nos faz participantes de realidades gloriosas da graça de Deus. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós precisamos entender que a eleição não é mera presciência, mas conhecimento de Deus daquilo que Ele decretou. Ou seja, a eleição não é mera presciência, mas é conhecimento de Deus e daquilo que Ele decretou. Ou seja, Deus não diz, aqui não diz que Deus simplesmente previu que a salvação aconteceria. Não diz isso, que Deus simplesmente previu. Na sua onisciência, ele previu, ele soube, ele sabe que a salvação vai acontecer. Não, diz que ele preordenou, que ele escolheu, que ele predestinou antes da fundação do mundo. Em Romanos 8, 29, diz que Deus conheceu de antemão os salvos. Isso significa que Deus os amou de antemão, que Deus teve afeição por eles de antemão, fixou neles o seu coração desde a eternidade. O texto aqui diz que ele em amor nos predestinou. Se eu invertesse aqui, diria, nos predestinou em amor, nos predestinou para ele em amor. Foi isso que aconteceu. Em quarto lugar, meus irmãos, a eleição tem como fundamento a vontade divina. A eleição tem como fundamento a vontade divina. E aqui no verso 5, diz que esta predestinação, que essa eleição aconteceu segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, a sua boa vontade, a sua agradável vontade, a sua perfeita vontade, a sua amorosa vontade, a sua livre vontade. Segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente do amado. E aqui, olha só, meus irmãos, não é sobre o mérito humano, ou não é pela fé prevista. Ora, Deus previu que eu iria ter fé, então ele me escolhe. Não é nada disso que o texto está falando, nem aqui, nem em Romanos 8. Ou seja, Deus não nos escolheu porque viu em nós méritos, e também Deus não nos escolheu porque previu que nós teríamos méritos. Não nos escolheu porque tínhamos fé, e nem porque previu que teríamos fé. Não, meus irmãos, não. Meus irmãos, não. Ele nos levou à fé. Ele nos leva à prática das boas obras. E não é uma salvação mas é uma salvação para. Não é porque tínhamos alguma coisa, mas para termos tudo. Esse é o fim, esta é a finalidade. Esse, como diz no grego, é o telos da salvação, a finalidade, o fim da salvação. E em quinto lugar, meus irmãos, e último, a eleição é um propósito divino para a sua glória. Por que ele fez isso? Para a sua própria glória. Porque ele nos amou para a sua glória. É isso que o verso 6 diz, para louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Alguns dizem que isso é arbitrário, como se Deus pudesse ser acusado de arbitrariedade. Nós não podemos dizer que é algo arbitrário, porque é baseado segundo um propósito final. Segundo, por exemplo, o verso 11 do capítulo 1, nele digo, no qual fomos também feitos herança,
predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Aqui está o motivo final, aqui está a razão pela qual Deus faz tudo isso, é para louvor da sua glória. É de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o seu beneplácito, em conformidade com aquilo que lhe é mais agradável, com aquilo que vai levar o universo, no final, à sua glória. O seu beneplácito é a sua vontade amorosa, sua vontade fruto de sua bem-aventurança eterna, de sua perfeição, é a sua vontade perfeita, é a sua vontade agradável, é a sua vontade bondosa, movida por amor, movida por afeições divinas. É isso que move a Deus quanto à eleição. E eu quero, meus irmãos, fazer uma aplicação dessa doutrina. Eu quero fazer com que vocês apliquem isso, tenham a consciência de como aplicar isso na sua própria vida. Então, é isso que eu quero fazer para finalizar esse sermão. Em primeiro lugar, o conhecimento dessa doutrina deve nos levar à adoração a Deus. O conhecimento dessa doutrina deve nos levar à adoração a Deus. Ele é o bendito Deus que nos abençoa, que nos salva, que nos escolhe, que nos tira do pecado e da perdição eterna. Meus irmãos, Deus não é apenas uma fé, não é apenas uma ideia universal, uma consciência universal. Deus é real. Por exemplo, algumas coisas a gente não faz porque outras pessoas estão vendo. Mas Deus está vendo, é isso que eu quero dizer para vocês. Deus é real, Deus está dentro da nossa casa, Deus está dentro do nosso banheiro, Deus está no nosso quarto. Irmãos, como eu vou explicar para vocês isso? Deus é real, Ele é verdadeiro. Quando nós estamos sozinhos, Deus está junto. O Senhor, Deus eterno, Deus criador dos céus e da terra, o grande amoroso Deus, mas o grande e terrível Deus, o Deus do grande amor, da grande misericórdia, mas o Deus também do juízo final, o Deus que enviou Jesus à cruz, o Deus dos profetas, o Deus que falou pelos profetas. Meus irmãos, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que nos escolheu, Ele anda dentro da nossa casa, Ele está presente. Não há um momento sequer da nossa vida, não há nada que a gente faça que Deus não esteja presente, que os olhos de Deus não estejam conosco. Essa é a verdade. Quando nós estamos na nossa cozinha, Deus está ali. Quando nós estamos na nossa sala, Deus está ali. Quando nós estamos na frente do computador, Deus está ali. Quando nós estamos conversando com alguém, Deus está ali. Quando nós estamos namorando, Deus está ali. No nosso casamento, Deus está ali. Deus está com os namorados, com os noivos, com os casais. Deus está ali. Ele é real, Ele é palpável, Ele é real, tão real quanto, ou mais real até, de qualquer pessoa que esteja junto com a gente. Deus é verdadeiro. Irmãos, Deus é verdadeiro. Você já parou para pensar que Deus é verdadeiro e que Ele está presente? Em segundo lugar, o conhecimento dessa doutrina deve servir de incentivo à santidade, não a desculpa ao pecado. Porque algumas pessoas não gostam da doutrina da eleição porque acham que, já que a pessoa eleita pode fazer o que quiser. Mas Ele nos escolheu para sermos filhos. Ele nos escolheu para sermos santos e inculpáveis. Isso é um encorajamento à santidade. O alvo é a nossa perfeição. Isso nos impõe a necessidade de uma vida santa. Isso nos impõe a necessidade de uma vida santa, porque a santidade é o alvo. E aqui começa a nossa santificação. A ideia de que Deus está conosco, nos escolheu, nos amou e nós somos dele. O nosso desejo de separar-nos para Deus deve começar aqui. É isso que nós precisamos pensar. É isso que nós precisamos ter em mente. Meus irmãos, esta a realidade, como eu vou me expressar, é isso que nós precisamos ter em mente. O Senhor é real e Ele nos escolheu para isso. Em terceiro lugar, meus irmãos,
O conhecimento dessa doutrina é um incentivo, é um estímulo à humildade e não motivo de orgulho. O conhecimento dessa doutrina é um incentivo, um estímulo à humildade e não motivo para o orgulho. Isso deve nos levar à justiça e não ao pecado. Deve nos levar à gratidão e adoração. Deve nos levar à evangelização e não a um isolamento espiritual. Deve nos levar ao sentimento de que nós somos pecadores redimidos e salvos e que sem a escolha divina nós permaneceríamos no nosso estado de pecado, de miséria, de perdição. E finalmente, meus irmãos, o conhecimento dessa doutrina é um conforto ao coração e à alma, e não um incentivo à acomodação. Meus irmãos, se uma doutrina dessa não nos levar a um conforto, a uma esperança, a uma felicidade, a uma satisfação do coração, a satisfação da alma, então nós somos os mais desgraçados materialistas do mundo, porque aí somente dinheiro, somente presente, somente agrados, somente mimos nos confortam, nos aliviam, nos dão esperança, somente tendo dinheiro, recursos, emprego ou coisas parecidas. É por isso que o Salmo 23 expressa a grande espiritualidade da Bíblia: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E lá no texto puro, hebraico puro, diz: o Senhor pastor não faltará. Essa é a ideia, que o Senhor não falta, que o Senhor é a bênção presente, que o Senhor é aquilo que não falta. Então essa doutrina deve nos confortar, que o nosso dia fique mais feliz hoje, que a nossa vida fique mais feliz, nos traga mais esperança. Faltou emprego, quem sabe faltou recurso, faltou mais dinheiro no final do mês, estamos precisando ganhar mais. Sim, a gente precisamos trabalhar mais, crer mais, contar mais com a providência divina. Mas, meus irmãos, essa doutrina de hoje é para nos dar uma grande esperança, que nós temos um Deus vivo, real, que Ele está presente, muito presente, e que Ele ouve a nossa oração, e que Ele ouve o nosso clamor, que Ele ouve a nossa tristeza, o nosso gemido, a nossa angústia, a nossa dor, o suspiro da nossa alma. Deus é presente, Ele é real. É isso que eu quero deixar para vocês hoje, é essa palavra que eu quero deixar para vocês nessa semana. Nós temos um Deus real, presente, que nos escolheu, que nos amou, que está conosco, que está dentro da nossa casa, e que sabe tudo a nosso respeito, e que está cuidando de nós com a sua boa mão. Meu Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos, e te damos graças e te rendemos glória. Honras e glória ao teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o teu nome seja louvado. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, o nosso louvor, as nossas ações de graças. Amém. Estrelas incontáveis, tu conheces toda pelo nome. Todo o universo desenhado foi em tua majestade. Tua glória eu te amo, Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti, Rei da
Ao Deus de toda a glória, o nosso louvor, ao Espírito Santo, ao nosso louvor, ao Senhor Jesus Cristo, o nosso louvor. Meus irmãos, nós somos a Capela Missional, Igreja Cristã de Confissão Reformada. O nosso endereço é na Rua Nicolau Elie, 332, em Porto Alegre, no bairro Jardim Floresta. E nós estamos sem nossos cultos presenciais ainda. Ainda esse mês de setembro não temos a previsão de voltar nossos cultos presenciais, não vamos voltar agora em setembro ainda, mas eu espero que cada palavra pregada, cada culto, dê esperança aos irmãos e também alegria aos irmãos e alimente a alma dos irmãos. E Deus seja louvado. Então tenham paciência, curta os domingos com a família, assistam os cultos, programe o seu domingo para assistir ao culto, não deixa, né? De preferência às 10 da manhã, alguns irmãos não podem por alguns motivos, mas ainda no domingo você deve reunir a sua família, você que assiste com a família ou sozinho mesmo, assistir nosso culto, recomendar. O culto fica gravado no YouTube, o link fica no Facebook, no Instagram, e vocês são convidados a ver de novo durante a semana. Nós mesmos ali em casa, a gente vê no domingo e durante a semana a gente ouve de novo, vê de novo, porque nos edifica muito. Então, nós somos a Capela Missional e eu quero pedir então que vocês se alegrem no Senhor e tenham paciência, porque em breve nós vamos voltar a nos reunir. Enquanto isso, orem pelo Brasil, orem pelos hospitais, pelos que trabalham nos hospitais, orem uns pelos outros, orem também para que esse pessoal, os cientistas, né, que estão pesquisando sobre vacina, também descubram logo uma vacina. Orem por sua família, se cuidem-se, cuidem da sua família, cuidem dos seus. Isso agrada a Deus, isso louva o nome do Senhor, com certeza. Colabore com a Capela Missional, se você puder, mas meu pedido também é que vocês ajudem pessoas necessitadas. E a Capela Missional também está ajudando pessoas necessitadas na forma de doação de cestas básicas, e a gente precisa muito mesmo de cestas básicas. Precisamos, porque a gente atende algumas famílias e nós não podemos deixar de atendê-las. E sempre tem famílias necessitando. Deus abençoe vocês. E agora eu quero convidar vocês para orar junto comigo a oração do Pai Nosso e depois uma oração intercessória por todos. Vamos orar juntos então o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Deus eterno, nós intercedemos agora, Senhor, por todos os nossos irmãos, por todas as pessoas que estão nos assistindo, por todas as famílias, por todos os casais, pelos casados, pelos solteiros, pelas crianças. Estende a tua mão, Senhor, estende a tua mão. Ó Deus eterno, Deus da provisão, Deus da providência, estende a tua bondosa mão, a tua poderosa mão. Meu Deus, estende a tua mão, nos livra do mal, nos livra do maligno, Senhor. Guarda nossos filhos, guarda nossas crianças, guarda, Senhor, os idosos, guarda os casais, guarda os solteiros. Estende a tua mão, guarda, Senhor, a nossa casa. Livra-nos de assaltos, livra-nos, Senhor, de acidentes de carro, de moto, livra, Senhor, de doenças graves, livra-nos, Senhor, da peste perniciosa, livra-nos do vírus. Meu Deus, estende a tua mão sobre nós. Ó Deus, em nome de Jesus, guarda a nossa família, guarda os de longe e os de perto. Que a tua boa mão seja conosco, que a tua boa mão seja com todos. Senhor, Deus eterno, aos doentes que sejam curados, aos que estão necessitados, que sejam atendidos, Senhor, por tua providência, por tua provisão.
que nós tenhamos uma boa semana, Senhor, uma semana debaixo da Tua bênção. Que todos que estamos assistindo, Senhor, sejam alcançados por Tua mão poderosa, por Tua mão de misericórdia, por Tua mão benevolente. Senhor, que a Tua misericórdia, graça, bondade e benevolência alcance a todos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós damos graças ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por este culto. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Boa semana a todos, fiquem em paz, fiquem na paz e que Deus abençoe. Amém. Eu respondo ao teu amor que diz a mim que não há outro Deus.